Salve amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Armar Segunda e esse é o nosso canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. E a gente agradece as inscrições no nosso canal, a gente agradece o pessoal que vem se comunicando, a gente agradece as pessoas que vêm deixando os seus comentários, compartilhando também as nossas aulas. Isso deixa a gente motivado para trazer mais conteúdos. Se você ainda não conhece o nosso canal Enferodonto, nós temos aulas de legislação de enfermagem, aulas de legislação do SUS, de doenças transmissíveis, comentários de bancas específicas, então já tem muito material no nosso canal. E também nós temos um cursinho online. Esse cursinho funciona com aulas gravadas e também encontros pela plataforma Google Meet. A cada mês nós temos uma programação de estudos diferente, temos um grupo privado de compartilhamento de informações, de materiais didáticos e notícias de concursos. Então tudo isso facilita o nosso trabalho e esse preparatório é voltado para nível médio superior na área da enfermagem. Hoje a gente retorna a um rol de assuntos que já foi iniciado desde o ano de 2023, então trabalhamos com muitas doenças transmissíveis. Hoje o nosso canal tem tétano, tem rubéola, tem sarampo, tem catapora, então você tem várias doenças transmissíveis, mas estava faltando uma muito importante que a gente agora conseguiu achar um tempo e engajar aqui nos nossos conteúdos, que é justamente o rotavírus, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doenças diarreicas agudas, especialmente a rotavirose ou a diarreia causada pelo rotavírus, que é um dos principais agentes que causam justamente diarreia e principalmente em menores de 5 anos, né? Então, muito importante esse agente etiológico. E claro, tem o que? Segundo imunoprevenção. Então, tem vacinação. Geralmente os casos de rotavírus regridem, melhoram espontaneamente em cerca de 10 dias, então o quadro diarreico melhora de forma espontânea, por isso que se chama uma doença autolimitada. Mas também a gente tem umas preocupações com relação principalmente ali aos menores de 5 anos e também as pessoas imunocomprometidas, então pode haver um agravamento do estado diarreico, evoluindo para uma desidratação profunda, um distúrbio hidroeletrolítico que pode chegar até a morte de crianças. Então é uma doença que se engloba no quadro das doenças diarreicas, de sua distribuição mundial. E claro, aqui também a gente não poderia deixar de tecer alguns comentários. Então vem com a gente. Se você não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, compartilhe essa aula se você gostar, deixe as suas notificações, as suas impressões. E agora a gente vai falar um pouco mais objetivo sobre a rotavirose, né? Então esse vírus, o rotavírus, então é um vírus encapsulado que tem essa característica parecendo uma rodazinha, né? Então por isso que ele recebe o nome de rotavírus. Então vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Então, o que é importante a gente destacar aqui com relação ao rotavírus? Então, você tem aqui as doenças diarreicas agudas e dentro dela nós temos aqui o rotavírus causando a rotavirose, né? Então, é um quadro de diarreia. O que caracteriza, segundo a diarreia, né? Então, ó, fezes líquidas, pelo menos 3 evacuações em 24 horas, né? Claro que ela pode vir associado com outros sintomas, mas a gente destaca aqui esse quadro de diarreia. Então, é uma doença causada pelo rotavírus, conhecido como rotavirose, e ela causa o que? Segundo uma gastroenterite. Então, essa gastroenterite é uma inflamação aguda do intestino e do estômago, né? Então, deixa muito bem claro aqui, ó,
que causa justamente uma gastroenterite aguda, que é uma inflamação do estômago e dos intestinos, compreendida entre as doenças diarreicas agudas, né? E varia de um quadro leve, a grande maioria é autolimitada, são quadros leves que não evoluem para sintomas piores, com predominância de diarreia líquida sem sangue e também vômitos, com duração limitada, né, segundo. Então, geralmente o quadro diarreico ele não passa de 10 dias, né? Então, mas a gente destaca essa condição de agravamento, principalmente em imunocomprometidos, vou colocar aqui, imunocomprometidos e também crianças menores de 5 anos. Então tem que estar vigilante por conta dessa complicação aqui, que é a desidratação grave, né? Então a criança pode ter a moleira, né, se for menor de 5 meses, geralmente recém-nascido, né, o amolecimento das fontanelas, os olhos aprofundados, né, aquele quadro de astenia profunda, às vezes pode evoluir até com anúria, diminuição, oligúria, anúria do volume urinário. Tudo isso repercute de forma muito prejudicial no estado geral da pessoa decorrente desse estado de diarreia grave, né? Então, nos quadros graves a gente observa esse quadro de desidratação e de febre, e aí a gente não pode destacar também o seu curso fatalístico, né, evoluindo para óbito. Ela é a segunda causa de óbito, segunda causa, justamente pelas doenças diarreicas agudas. Então fica muito vigilante com relação a crianças menores de 5 anos com esse quadro de diarreia. Lembrando, a gente destaca aqui a imunoprevenção, vacina disponível no Programa Nacional de Imunização, a partir de quem? Segundo, a partir dos 2 meses de idade, uma vacina oral em 2 doses, né, com intervalo aí mínimo de 30 dias, recomendado 60, então geralmente se vacina com 2 e com 4 meses de idade. Qual é o agente etiológico? A gente destaca aqui, já falamos que é um agente viral, né, então é um RNA vírus da família Reoviridae, né, então o rotavírus ela faz parte justamente dessa família. Reservatório, então alguns podem estar entre os animais, mas não tem importância epidemiológica. Então o principal reservatório é justamente o homem, e aí a transmissão é interpessoal, porque a pessoa elimina esse vírus principalmente as crianças em grande quantidade nas fezes. Então anote isso aí, que é uma informação importante. Então o reservatório mais importante é o ser humano infectado do rotavírus, abrangindo justamente abrigando o vírus no sistema gastrointestinal. Por isso que a gente vai ter como modo de transmissão, principal modo de transmissão, justamente a via fecal oral, que aí a pessoa vai estar eliminando o vírus nas fezes e pode contaminar a água, pode contaminar o solo, pode contaminar os alimentos e também as mãos contaminadas, né? Então se liga nisso aí. Modo de transmissão, a gente já falou um pouquinho sobre ele, né? Então o rotavírus, eles são eliminados, né, em alta concentração nas fezes, principalmente quando é criança, né, de pessoas infectadas. A transmissão se dá principalmente pela via fecal oral, tanto do contato entre as pessoas, como também por meio de objetos e superfícies de ambientes coletivos contaminados. Então a principal forma a gente destaca é a interpessoal, através da contaminação fecal oral, mas a gente também tem essa transmissibilidade indireta através de ambientes e através de objetos contaminados. Ainda existe uma possível transmissibilidade, é um quadro mais raro, que é justamente a transmissão respiratória via aérea, via aerosóis, né? Então, há a possibilidade de serem transmitidos de outros modos, como por exemplo, gotículas e alimentos e água contaminados. Então, a via de regra, a gente tem que estabelecer a transmissão interpessoal. O reservatório é o homem, através da via fecal oral, mas a gente tem vias de exceção, como por exemplo a via respiratória, através de gotículas. Gente, período de incubação.
curtinho. Então versa aí entre 3 a 5 dias, mas ó, usualmente começa o quadro diarreico com 48 horas. Então ó, 1 a 3 dias, com variação aí em média de 48 horas para o início dos sintomas. E aí a gente destaca justamente a diarreia com fezes líquidas, pelo menos 3 evacuações em 24 horas. Transmissibilidade, né? Então, por quanto tempo essa pessoa com esse quadro diarreico transmite essa doença? Então, ó, há aproximadamente 2 semanas, né? Geralmente a infecção ela cursa por 10 dias, né? Após isso aí, temos justamente a remissão dos sintomas, né? A evolução para justamente a melhora do quadro clínico. Então, a máxima excreção viral, lembra lá que o vírus é excretado aonde? Segundo, ó, nas fezes, né? Por isso que a principal forma de transmissão é a fecal oral, né? Então, você tem aí justamente, então, ó, o período que mais ela elimina justamente o vírus é no 1º ao 7º dia, a partir do início dos sintomas, né? Então, vamos lembrar lá, período de incubação, geralmente de 1 a 3 dias, mas ó, temos em média 48 horas, ou seja, no 2º dia, para começar o quadro de diarreia, né, galera? Então, estabelece isso aí. No entanto, podem ser detectados também, ó, na fezes de pessoas infectadas antes do início dos sintomas e alguns dias após o final da diarreia, né? Então, por isso que ele deixa aí um período de transmissibilidade de 2 semanas, com raras exceções, a pessoa já começa a transmitir, a eliminar o vírus antes da produção dos sintomas e também alguns dias pós a remissão da diarreia. Susceptibilidade, né? Então, ó, mundial, todos nós temos justamente susceptibilidade ao quadro diarreico motivado pela infecção pelo rotavírus, porém nos adultos geralmente o quadro é muito leve, né? Então o que nos preocupa mais é justamente menores de 5 anos e também ó, recém-nascidos, por isso que é muito importante a proteção através do aleitamento materno, né? Então, ó, transmissão ali de imunoglobulinas, muito importante essa prática para ali trazer justamente proteção aos recém-nascidos com relação às diarreias causadas pela rotavirose. Gente, a vulnerabilidade, então todos nós também temos capacidade de adoecer, e a imunidade, a gente tem justamente aqui a imunoprevenção, né? Então a gente pode destacar isso aí também. Então vamos lá, o que é que nos diz com relação à suscetibilidade, né? Então ó, todos estão presentes em todo o mundo, então há uma distribuição mundial, não é uma doença particular de uma região ou de um país específico. E ó, todos nós somos vulneráveis, indivíduos de todas as idades são susceptíveis à infecção pelo rotavírus, mas aí a gente destaca justamente as crianças como o pior cenário, né? Então, ó, porém, a gastroenterite, porque é isso que ela causa, a inflamação aguda do estômago e de partes do intestino, a manifestação clínica é mais prevalente em menores de 5 anos, principalmente na faixa de 6 meses a 24 meses, ou seja, de 6 meses a 2 anos, enquanto as formas inaparentes prevalecem entre os recém-nascidos e lactentes, porque segundo justamente por essa proteção de imunoglobulinas, provavelmente em decorrência da proteção conferida pelos anticorpos de origem materna, que aí a gente destaca a importância do aleitamento materno. Então se lembra lá, distribuição em todo mundo, todos nós somos susceptíveis, os adultos podem cursar de forma assintomática. Os sintomas principais de destaque estão entre os menores de 2 anos e aqueles recém-nascidos que desenvolverem, que se infectarem com o rotavírus poderão cursar também assintomáticos devido a essa proteção materna pelo aleitamento.
Manifestações clínicas, né? Então a gente já adiantou aqui as manifestações clínicas, então a gente destaca aqui que o rotavírus é uma doença diarreica aguda, né? Então, ó, vamos estabelecer aqui o primeiro sintoma, que é a diarreia, ó, fezes amolecidas ou líquidas, pelo menos 3 evacuações em 24 horas, mas poderá ainda estar associada a outros sintomas, né? Geralmente vem o que, ó, dor do abdominal, né? Então, ó, dor abdominal, pode vir também com o que, segundo, ó, com quadro febril, pode vir também, ó, com quadro de vômitos. Importante a gente destacar o seguinte, que esse quadro diarreio não vem com manifestação de sangue, né? Então, ó, não tem sangue. Isso é importante para diferenciar outros quadros que podem estar relacionados a parasitoses, a infecções bacterianas, inclusive no tratamento não se recomenda justamente fazer a profilaxia, o tratamento pensando em bactérias e parasitas, né? Então, como é que a gente destaca aqui principais manifestações clínicas, né? Então, ó, quadro diarreico sem sangue, geralmente acompanhado de vômitos, ocorrendo com frequência o que, segundo, febre e dor abdominal. E aí, quando a gente pensa na questão do tratamento, pensando nas manifestações clínicas, a gente vai pensar em que, ó, hidratação, se for possível por via oral, nos piores casos por via parenteral, para prevenir o que? A sua principal complicação, que é a desidratação. Só que você também tem que controlar febre, tem que controlar o que? Segundo, dor, e poderá também ter que controlar vômitos. Por isso que a gente diz que a base desse tratamento é o que? Ó, o controle dos sintomas e prevenir a desidratação, porque ele é um quadro limitado, ou seja, evolui para cura espontânea geralmente após 10 dias de infecção. Então, presta muito bem atenção nisso aí. Em adultos, né? Então, em adultos, a infecção tende a ser mais leve ou até mesmo assintomática. Então, nosso pior cenário está ainda nas crianças menores de 5 anos, mas o rotavírus pode causar o que? Gastroenterite grave em alguns, especialmente nos que apresentam comorbidades e nos mais velhos, né? E quando a gente pensa aqui em comorbidades, você pode pensar em hipertensão, você pode pensar em diabetes, mas a gente destaca o que? Imunocomprometimento. Então, ó, complicações da infecção do rotavírus em bebês e crianças pequenas pode levar a diarreia grave, desidratação e distúrbio hidroeletrolítico ácido metabólico e, consequentemente, pode evoluir para um quadro de óbito. Crianças imunocomprometidas, né? Então, ó, com deficiência imunológica, principalmente as que são portadores de HIV, por causa da imunodeficiência congênita, por transplante de medula óssea ou de órgãos sólidos, podem apresentar também, ó, gastroenterite prolongada pelo rotavírus, além de evidências de anormalidades em múltiplos sistemas orgânicos, particularmente nos rins e no fígado. Então, a gente estabelece aí como principal sintoma da rotavírus justamente esse quadro de diarreia. Diagnóstico, né? Então, o diagnóstico ele acontece por confirmação laboratorial. É muito difícil você chegar a ter um diagnóstico de rotavírus pelo critério clínico, ou seja, apenas pela manifestação dos sinais e sintomas. Então, o método mais utilizado é justamente o ELISA, né? Então, essa reação imunoenzimática, mas também poderá utilizar o que? A reação de cadeia de polimerase, o famoso
PCR, você vai fazer isso na fase aguda, enquanto houver justamente a eliminação ali do rotavírus nas fezes, né? Então vai fazer ali a pesquisa do rotavírus no conteúdo fecal. Tratamento, né? Então não tem um tratamento específico, você vai trabalhar com o controle dos sinais e sintomas. Então, ó, a gastroenterite causada pelo rotavírus geralmente é autolimitada, ou seja, segundo, tende a evoluir espontaneamente após o 10º dia da infecção, com a remissão do quadro de diarreia, né? Então, ó, tendência a evoluir espontaneamente para a cura, especialmente com pessoas que têm o sistema imunológico saudável. O tratamento é inespecífico, ou seja, consiste fundamentalmente na prevenção e correção da desidratação e também do desequilíbrio hidroeletrolítico, eletrolítico, né? Então, pontos-chave nesse tratamento, né? Manter a hidratação dessa criança, a alimentação habitual, prevenir justamente complicações decorrentes dos outros sintomas, como vômitos, que podem potencializar o quadro de desidratação. Então você vai corrigir justamente o quadro de vômitos, trazer conforto à criança ou à pessoa que esteja com um quadro diarreico, também controlando as contrações espasmódicas que levam à dor abdominal, e o quadro febril, que também é muito presente, né? Então vai controlar também aquele quadro febril. Então, além do tratamento da diarreia, nós temos também os outros sinais e sintomas, como náuseas, vômitos e febres, que devem receber suporte de tratamento para essas manifestações. Prevenção, né? Então, quando a gente fala de prevenção e controle, a gente estabelece as medidas de higiene, mas nesse caso, uma forma muito específica e importante de prevenção do rotavírus é a vacinação. Então, medidas preventivas, o que é que a gente pode destacar? Então, visa prevenir os casos graves de rotavírus em crianças menores de 5 anos. Lembra lá, né, que a transmissão é fecal oral, mas a gente também pode ter transmissão indireta por objetos contaminados e também um ambiente contaminado, né? Então, a prevenção das formas de transmissão, ela é muito importante, com a higiene dos alimentos, com a lavagem das mãos, com a manipulação de água tratada, o destino adequado dos dejetos, especialmente as fezes, em rede de esgoto saneada, né? Então tudo isso são pontos importantes, né? Então, prevenir os casos graves e, consequentemente, diminuir a redução de internações e até mesmo óbitos com a vacinação do rotavírus humano direcionada aos menores de 1 ano de idade. Então essa é de fato a principal estratégia de prevenção, por ser justamente uma doença imunoprevenível, né? Então a gente tem um esquema de vacinação com a rotavirose, contra o rotavírus, que faz parte, né? Então faz parte do calendário nacional de imunização, né? Então, crianças, né, menores de 1 ano, né? Então tá aqui, crianças a partir de quem, segundo? 2 meses, né? Então latente, né? 2 meses, vai tomar a primeira dose e ele só toma a segunda dose aos 4 meses se tomar a primeira dose. Então, vacina administrada pela via oral, né? Uma bisnaguinha que as crianças sentem até um gosto açucarado, né? Então, o esquema de vacinação é de 2 doses, sendo a primeira aos 2 meses e a segunda aos 4 meses. Agora a gente vai destacar isso aqui, que adora confundir em provas de concurso. E claro, como nosso canal Enferodonto é voltado não só para vivência profissional, mas também para os concursos públicos, então você, minha amiga, meu amigo, que está se preparando para a prova de concurso, observe aqui essa informação. Então, a gente destaca 2 doses, a primeira dose aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses. Só recebe a primeira dose se tomar, aliás, a segunda dose se tomar a primeira dose. Agora ela pode ser antecipada, né? Então a primeira dose pode ser administrada a partir de 1 mês e 15 dias até 3 meses e 15 dias de idade. Já a segunda dose ela pode vir
de 3 meses e 15 dias até 7 meses e 29 dias de idade. A vacina ela é administrada exclusivamente pela via oral. Então atente a essa informação que pode ser útil lá na prova de concurso. Esse é o nosso canal Inferodonto. Se você não é inscrito ainda, por favor, nos ajude. Então se inscreva agora no nosso canal. Se você estiver gostando dos nossos conteúdos, então compartilhe. Ajude a gente chegar a outros colegas de estudo, né? Se você tiver interesse em conhecer o nosso preparatório com disciplinas isoladas, nós trabalhamos 4 conteúdos por mês. Não há fidelidade, ou seja, se você quiser só estudar com a gente um mês, tudo bem. Se quiser dar uma pausa e vir em um outro mês, que for justamente um rol de conteúdos do seu interesse, sem problema. O investimento cabe no seu bolso. Então você tem aí um investimento bem acessível. A gente trabalha justamente com aulas online e também aulas gravadas. Se você não consegue participar dos nossos encontros ao vivo, a gente manda a gravação para você também. Então, se você quiser entrar em contato comigo, o nosso contato é pelo WhatsApp 999273210. Também você pode falar com a gente pelo e-mail e também você pode falar pelo Instagram. Então, o @Inferodonto. Então você pode lá conversar com a gente e vai ser um prazer tê-los aqui no hall de estudos do nosso cursinho preparatório. Vamos resolver questões agora, né? Então a gente fez uma revisão sobre o assunto rotavírus e vamos ver como é que esse assunto é cobrado aí nas principais provas de concurso. Então, nossa primeira questão diz assim: o principal modo de transmissão dos casos de doenças diarreicas agudas causadas pelo rotavírus é. Então a gente viu lá, né, que primeiro, susceptibilidade. Todos, né? Então todos podem adoecer de rotavírus, mas os adultos tendem a ser o que, assintomáticos ou formas leves. Já as crianças, especialmente menores de 5 anos, elas podem evoluir para um quadro de diarreia que justamente piora, chegando a uma desidratação grave, né? Então essa desidratação pode levar a um distúrbio hidroeletrolítico e também, infelizmente, ter um desfecho fatalístico, né? Então levar à morte da criança. A distribuição, né? Então o rotavírus se distribui de forma mundial, então está em todo o nosso planeta. E a gente tem o que? Imunoprevenção. Nós temos a vacina que é administrada em 2 doses aos 2 meses e também aos 4 meses, né? Essa vacina é administrada exclusivamente pela via oral, a famosa vacina do rotavírus. Então, gente, modo de transmissão, né? Então, dos casos, elimina o vírus pela fezes, né? Então, essa é a principal via de eliminação. Então, a forma de transmissão que a gente estabelece é a fecal oral interpessoal, e o principal reservatório é justamente o que, segundo o homem, né? Apesar de existir também casos no reino animal. Então, gabarito da nossa primeira questão é letra D. Atente, segundo, que a forma de transmissão fecal oral é a eliminação dos vírus pelas fezes e justamente essa contaminação pela boca ao ingerir os alimentos e água contaminadas, né? Então esses dois elementos eles estão justamente dentro dessa forma de transmissão que é a fecal oral interpessoal, né? Então gabarito da nossa primeira questão justamente é a letra D. E a nossa segunda questão diz assim, a gastroenterite causada pelo rotavírus, né? Então essa inflamação do estômago e do intestino,
ele pode provocar o que, segundo? Desidratação grave. Aí diz assim, sobre a gastroenterite por rotavírus, é correto afirmar. Então vamos ver aqui o que está certo e o que está incorreto. A letra A diz assim, o tratamento de reposição hídrica apropriado deve ser iniciado imediatamente, principalmente se forem em crianças, para prevenir o que? As formas graves de desidratação. Então, a letra A, se ele quer uma informação correta, a gente já pode dizer que a letra A está correta. Vamos ver aqui o que está errado nos outros itens. A letra B diz assim, a reidratação oral padronizada não é eficaz na maioria dos casos, já que essa doença cursa com diarreias e vômitos graves com frequências. Pelo contrário, né? Por exemplo, se for adulto, geralmente cursa de forma assintomática. E a forma de hidratação oral clássica, né, ela é muito recomendável e muito eficiente. Então, ó, letra B está incorreta. A letra C diz assim, os antibióticos e os agentes antimolitade devem ser usados em primeira linha. Gente, ó, está contraindicado justamente o uso de antibióticos, usos contra as parasitoses, né, as diarreias causadas por parasitas, justamente porque aqui a gente tem uma condição de vírus, né? Então, ó, é um rerovírus, né? Reoviridae, o agente etiológico é o rotavírus, que faz parte da família, ó, família Reoviridae. Então, nós temos justamente essa contraindicação aqui, principalmente do uso de antibióticos. A letra D diz assim, nas crianças imunocomprometidas com doença sintomática crônica por rotavírus, deve-se evitar o uso das imunoglobulinas ou colostro. Tá falso, né? Essas imunoglobulinas ou colostros, elas vão justamente trazer ali, ó, anticorpos transitórios, ou vamos botar assim, ó, temporários, que vão justamente melhorar a resposta do sistema imune que está deficiente nessa pessoa, para que ele possa evoluir para a cura da diarreia, do quadro diarreico motivado pelo rotavírus. Então, ó, letra D também está incorreta, e aí a gente tem realmente como gabarito da nossa segunda questão a letra A. E a nossa terceira questão diz assim, ó, o tratamento da gastroenterite causada pelo rotavírus é inespecífico, ou seja, em cima dos sinais e sintomas, né? E consiste fundamentalmente na prevenção e na correção da desidratação e do desequilíbrio eletrolítico, além do tratamento de outros sinais e sintomas, como por exemplo náuseas, vômitos e febre. Deve-se manter a dieta alimentar normal e não se recomenda o uso de antimicrobianos e nem de antidiarreicos. Gente, isso está o que, ó, corretinho, né? Então todas essas informações fazem parte do tratamento contra a diarreia causada pelo rotavírus. E o diagnóstico, né? Então o diagnóstico, ó, laboratorial, né? Então poderá utilizar o PCR, poderá utilizar o método de ELISA, né? Então, ó, gabarito aqui da nossa terceira questão, marque o xizinho no certo. E a nossa quarta questão diz assim, ó, o rotavírus atinge pessoas em todas as idades. Então, susceptibilidade o que, ó, geral, né? E em todas as partes do mundo. Então, ó, distribuição mundial. Aí diz assim, ó, entretanto, esse vírus vem sendo considerado em todo o mundo o principal responsável por diarreia em crianças menores de 5 anos. As práticas higiênicas tradicionais e universais, tão importantes na profilaxia da gastroenterite por outros patógenos,
parecem não ter grande impacto na incidência da infecção pelo rotavírus. Evidências nesse sentido são as extensas epidemias cíclicas da doença em países desenvolvidos. Nesse sentido, além de ser necessária a observação de normas rígidas de higiene, várias medidas são preconizadas para sua prevenção. Nesse contexto, assinale a opção que melhor expressa orientações para a prevenção do rotavírus. Então, ele está dizendo o seguinte, que apesar das medidas de controle de higiene, como lavagem das mãos, saneamento, o consumo de alimentos e bebidas tratadas, né? Então tudo isso não surte tanto efeito, porque há uma grande incidência de diarreias motivadas pelo rotavírus, principalmente em países desenvolvidos, né? Então, versa que numa opção que seria uma orientação para a prevenção do rotavírus. O que é que diz aqui a letra A? Deve-se utilizar antibióticos de modo a minimizar os efeitos do rotavírus? Falso, né? Inclusive, você não vai usar a antibiótico-terapia no tratamento da doença diarreica causada pelo rotavírus. Está falso, né? Letra B diz assim: os cuidados com a criança com diarreia por rotavírus devem ser diferentes daquelas empregadas para as diarreias em geral. Pelo contrário, segue a preconização da alimentação oral, a alimentação habitual dessa criança e principalmente o que? Tentar corrigir a desidratação. Então, a letra B também está incorreta. A letra C, o que é que diz? Lavagem das mãos, o controle da água e dos alimentos, destino adequado dos dejetos e do esgoto são de fundamental importância na prevenção da infecção pelo rotavírus. Gente, ele acabou de dizer aqui, né, que essas práticas tradicionais de higiene, elas parecem não surtir tanto efeito para a prevenção da diarreia causada pelo rotavírus. Então, letra C também está incorreta. O que diz aqui a letra D? Devem-se adotar medidas rígidas de higiene. Vacinação, apareceu aqui um importante componente para a prevenção do rotavírus, né? E estímulo ao aleitamento materno, transmissão de globulinas, né? Este último em razão dos elevados níveis de anticorpos contra o rotavírus presentes no leite. Então, gabarito da nossa questão é justamente a letra D. Gabarito, atento para isso aí, né? Que eles consideram que as medidas de controle de higiene são importantes, mas na questão do rotavírus ele consegue burlar isso aí, por isso que a gente destaca a estratégia de vacinação e do aleitamento materno. Quinta questão diz assim: a vacina rotavírus humana tem auxiliado na proteção de crianças contra gastroenterites causadas pela infecção por rotavírus. O Ministério da Saúde recomenda que, durante a consulta, seja informado aos pais e responsáveis o que deve ser informado, né? Letra A, que a vacina é administrada por via intramuscular e é indolor. Tá falso, né, gente? Essa vacina é administrada pela via oral, né? A letra B diz assim: a vacina destina-se ao tratamento da infecção causada pelo rotavírus. Tratamento não, prevenção, né? Então, 2 doses. Essas doses são aplicadas com 2 meses e também no quarto mês, né? Então, 2 doses, vacina que via oral. A letra C diz assim: caso a criança regurgite ou vomite após a vacinação, a dose é considerada válida. Isso está verdadeiro. A letra D ainda diz assim: a vacina é oferecida em uma única dose. Então a gente já falou aqui que são 2 doses, então também está incorreta. E a letra E diz assim: a vacina pode ser administrada com segurança em criança com história de intussubsecção. Então isso também está falso. Qualquer história de problemas no trato gastrointestinal, essa vacina está contraindicada. Então, gabarito da nossa quinta questão, de fato, é a letra C. E nossa última questão, para finalizar essa revisão sobre rotavírus, doenças causadas
pelo rotavírus, a doença diarreica, né? Diz assim: a vacina rotavírus G1P, a 8 atenuada, vacina oral contra o rotavírus, né, deve ser administrada. Então, quando é que essa vacina deve ser administrada, segundo? Administrar em 2 doses, aos 2 e aos 4 meses de idade, né? Então, de cara aqui, ó, gabarito, letra A. A letra B diz assim, ó, administrar em 3 doses, está falsa. A letra C diz assim, somente uma dose, e essa dose aos 2 meses de idade, então são 2 doses. A letra D também fala que é somente uma dose, está falsa. E a letra E também volta a dizer que é somente uma dose aos 4 meses de idade. Então, falso, 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 né? Gabarito, letra A. A primeira dose você faz aos 2 meses, a segunda dose você faz aos 4 meses. Só toma a segunda dose se tomar previamente a primeira dose, vacina oral, né? Então, prevenir a diarreia causada pelo rotavírus. Gente, essa foi uma revisão que a gente fez, tá? Abordando os principais pontos da diarreia causada pelo rotavírus. Também mostramos como esse conteúdo é cobrado em questões de concurso, muito direcionado para a questão de vacinação, mas também tem questões de transmissão e de sintomatologia, né? Então, forte abraço, esse é o nosso canal Inferodonto. Se você ainda não conhece, por favor, tem muito conteúdo lá, não deixe de se inscrever. Se quiser conhecer o nosso cursinho, trabalhamos com as disciplinas de legislação do SUS, legislação de enfermagem, conhecimentos específicos em enfermagem, nível médio superior, aulas gravadas, encontros online, ao vivo, direcionados para as principais provas de concurso. Forte abraço, bons estudos, Inferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Inferodonto com vocês, aulas descomplicadas.